Tem uma coisa que ninguém te avisa sobre confiança. Tempo não é sinônimo de segurança. Você pode conhecer alguém há 15 anos e ainda estar entregando a essa pessoa acesso a partes da sua vida que nunca foram feitas para ela. Pode ter crescido junto com alguém, dividir décadas de história, compartilhar memórias que ninguém mais tem, e ainda assim estar dando a ela algo que ela vai usar contra você, não necessariamente com má intenção, mas simplesmente por causa de quem ela é e de onde ela está espiritualmente nesse momento. Uma das suposições mais perigosas que o ser humano cultiva é a de que tempo de relacionamento equivale a segurança de relacionamento. Não equivale. Nunca equivaleu. A Bíblia é muito específica sobre quem merece acesso ao seu coração, e a maioria desses critérios não tem absolutamente nada a ver com há quanto tempo você conhece alguém. Hoje vamos ver 6 pessoas que você nunca deve deixar entrar no seu coração, não importa há quanto tempo as conhece. A primeira é a pessoa que nunca demonstrou responsabilidade real pelos próprios erros. Todo mundo falha. Todo mundo toma decisões erradas, magoa pessoas que ama, erra o caminho, diz coisas que não deveria. O que separa uma pessoa segura de uma perigosa não é que ela nunca erra, é o que ela faz quando erra. Algumas pessoas, não importa há quanto tempo você as conhece, têm um padrão consistente e repetível de explicar o que fizeram, minimizar o impacto, transferir a culpa para circunstâncias ou para outros, ou simplesmente reescrever a história de um jeito que sempre as deixa sem responsabilidade. Provérbios 12:15 diz que o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Abrir o seu coração para alguém que nunca demonstrou capacidade de estar genuinamente errado é abrir os seus lugares mais vulneráveis para alguém que nunca vai assumir responsabilidade real pelo que faz com eles. A história que vocês têm juntos não muda esse padrão. Só o arrependimento verdadeiro e comprovado pelo tempo muda. A segunda é a pessoa que só aparece quando precisa de alguma coisa. Você já conhece o ciclo se estiver nessa situação. As coisas ficam quietas por um tempo. O contato some. E então chega uma crise, ou um pedido está chegando, e de repente o calor, a atenção e a presença voltam como se nunca tivessem sumido. Esse ciclo tem um nome: é relacionamento transacional. E é profundamente exaustivo quando você é a pessoa que está sendo transacionada repetidamente. Provérbios 19:4 diz que a riqueza atrai muitos amigos, mas o pobre é abandonado pelo seu. O princípio vai muito além das finanças. Pessoas que orbitam a sua vida com base exclusivamente na sua utilidade para elas não estão de fato na sua vida. Estão usando a sua vida enquanto é conveniente. Abrir o seu coração completamente para alguém cujo afeto é condicional ao que você pode oferecer é se preparar para uma ferida que se repete automaticamente cada vez que o ciclo recomeça. A terceira é a pessoa que faz fofoca com você sobre todo mundo ao redor. Esse parece contraditório, porque a fofoca soa como intimidade. Alguém se aproxima, abaixa a voz, compartilha um segredo sobre outra pessoa, e de repente há uma sensação de proximidade e de cumplicidade, de ser confiado com algo que os outros não sabem. Parece conexão. Mas Provérbios 11:13 diz que o que anda com fofoca revela o segredo, mas o de espírito fiel encobre o assunto. Se ela está te contando o que sabe sobre os outros, está contando para os outros o que sabe sobre você. Não existe versão dessa pessoa que fala livremente sobre todos ao redor e ao mesmo tempo guarda com cuidado e lealdade as suas vulnerabilidades mais profundas. A mesma boca que se abriu para você sobre outra pessoa vai inevitavelmente se abrir para outra pessoa sobre você. Isso não é alguém para quem você entrega o seu coração. É alguém que você mantém a uma distância educada, funcional e muito cuidadosa. A quarta é a pessoa que se sente ameaçada pelo seu crescimento. Quando você começa a mudar de verdade, quando a fé começa a te mover, quando você começa a tomar decisões melhores e a entrar em lugares que antes pareciam impossíveis, nem todo mundo na sua vida vai comemorar. E algumas das maiores resistências não vêm de estranhos. Vêm de quem te conhece há mais tempo. Essas pessoas te conheceram quando você era menor, quando sua vida cabia numa certa moldura, e estavam confortáveis com essa versão de você que não as desafiava nem as ultrapassava. Quando Deus começa a te expandir, a renovar o seu pensamento, a te chamar para algo mais elevado, essas pessoas resistem. Às vezes de forma explícita, mas na maioria das vezes é sutil. Um ceticismo quieto,
um comentário que minimiza o que você está se tornando, uma comparação que reduz o que você alcançou. Provérbios 27:17 diz que o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro. As pessoas que estão no seu círculo mais íntimo deveriam te deixar mais afiado, mais focado, mais próximo de Deus, não te alisar ou diminuir. Se alguém responde consistentemente ao seu crescimento com resistência, comparação ou ressentimento velado, a história que vocês compartilham não a qualifica para ter acesso aos seus sonhos mais profundos e às suas maiores fragilidades. História não é o mesmo que alinhamento espiritual. A quinta é a pessoa que já quebrou a sua confiança antes e nunca reparou de forma completa e honesta. Restauração exige muito mais do que tempo passando. Exige responsabilidade genuína pela quebra, mudança concreta e verificável de comportamento e um histórico reconstruído ao longo do tempo. Muitas pessoas ficam presas em ciclos de confiança quebrada porque confundem perdão com restauração, e essas duas coisas são completamente diferentes. Perdão é algo que você concede pelo seu próprio bem, pela sua própria saúde espiritual, independente do que a outra pessoa faz. Restauração de confiança é algo que a outra pessoa conquista através de comportamento consistentemente diferente sustentado ao longo do tempo. Lucas 6,43 diz que árvore boa não produz fruto mau e árvore má não produz fruto bom. O fruto diz com o que você está de fato lidando, independente das palavras. Se alguém quebrou a sua confiança, ofereceu um pedido de desculpas de superfície e o comportamento silenciosamente voltou ao padrão anterior, isso não é um relacionamento restaurado. É um relacionamento reciclado. E abrir o seu coração de forma completa para um relacionamento reciclado é escolher o mesmo resultado numa data diferente. A sexta é a pessoa cuja direção espiritual está consistentemente te afastando de Deus, mesmo que de forma gradual e quase imperceptível. Essa é talvez a mais importante de todas, e a que as pessoas mais resistem quando escutam, porque parece julgamento ou separatismo. Mas 2 Coríntios 6,14 diz para não vos unirdes em julgo desigual. Esse princípio não se limita ao contexto do casamento. Jugo desigual significa estar amarrado em direção e movimento com alguém que está indo para outro lado. Você não consegue se mover em direção a Deus e, ao mesmo tempo, permanecer profundamente entrelaçado com alguém que está se movendo consistentemente para longe dele, sem que um dos dois eventualmente ceda terreno. Não é sobre pessoas perfeitas. Ninguém na sua vida vai ser espiritualmente perfeito e você também não é. Mas existe uma diferença clara entre alguém que tropeça e se levanta e alguém que está acomodado numa direção que não tem nada a ver com Deus e não demonstra nenhum interesse em mudar. Quanto mais tempo você dá a essa pessoa acesso à parte mais íntima da sua vida, mais a direção dela vai moldando a sua, de maneiras que você só vai perceber quando já tiver ido longe demais. Fechar pessoas para fora não é o que essa mensagem está pedindo. Você pode amar alguém, orar por alguém, até manter um relacionamento funcional com alguém, sem dar a essa pessoa o seu coração. Acesso e amor não são a mesma coisa, e confundir os dois custa caro. Algumas pessoas merecem a sua gentileza. Algumas merecem as suas orações. Muito poucas merecem as partes mais profundas e mais vulneráveis de quem você é. E o critério que decide isso nunca é há quanto tempo você as conhece. É se elas são confiáveis com o que é sagrado. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda com sabedoria, não com amargura e não com muros que fecham todo mundo sem distinção. Mas com discernimento honesto, que sabe a diferença entre alguém que conquistou acesso ao longo do tempo e alguém que simplesmente esteve presente tempo suficiente para parecer seguro. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdo que te diz a verdade sobre as coisas que mais importam. E compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso exatamente hoje.